Meu nome é Lucas Longo, eu sou biólogo e tenho 47 anos. Eu sou nascido na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e tenho mais 2 irmãos. E venho de uma família com origens e mobilizações socioambientais. Então, sou um produto dessa família e hoje atuo articulando e mobilizando as pessoas para a conservação da natureza, para a conservação da biodiversidade, né? E sempre com a consciência de realizar uma atuação e uma articulação em que as pessoas não sejam esquecidas no processo, já que a conservação da natureza, além de ser um ato político, é um ato coletivo e que envolve e deve envolver sempre as pessoas. Como eu sou de Piracicaba e hoje moro em São Paulo, eu gradativamente fui conhecendo e depois reconhecendo essa cidade em suas diferentes realidades, facetas, aspectos, atributos e suas dificuldades. Então, originalmente, como todo paulistano, era muito um olhar de bolha, centralizado, uma visão do centro da cidade, né? E a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter um olhar mais expansivo, compondo-se o olhar dessas diferentes realidades que São Paulo através das suas periferias, das suas quebradas, hoje a minha visão de cidade é uma visão múltipla, uma visão em que as regiões periféricas, as quebradas, são sim lugares onde a gente pode encontrar as soluções dos problemas da cidade. Eu tenho 2 irmãos, são irmãos mais novos. Eu tenho um irmão do meio, que é o Leonardo, e ele é diretor de cinema e trabalha justamente com produção, né, audiovisual e produção de vídeos e filmes e documentários. Então a gente também vem de uma família de comunicação, né? Eu sou ilustrador também, meu pai também era, então a parte da comunicação, mobilização, amor com a natureza, é muito de avó, pai, né? Mãe, né? Que foi se apropriando dessa lida de trabalho, e isso foi sendo também traduzido e incorporado pelo que a gente faz hoje. Então sou eu, o meu irmão Leonardo, e tenho um irmão mais novo que é o Luigi, que trabalha com articulação e mobilização também política. Então os 3, cada um do seu jeito, acabaram incorporando essa influência da comunicação, da articulação política, não política partidária, mas da articulação social e política, para desenvolver os seus respectivos trabalhos, né? Boa parte da minha infância, uma parte significativa da minha infância, foi em Piracicaba, no interior de São Paulo. E eu, aos 8 anos de idade, eu mudei para São Paulo. Depois eu remudei e voltei para Piracicaba. Mas em Piracicaba, como eu era o primeiro neto, eu sou o primeiro neto, eu tive o privilégio de ter um avô ambientalista, o avô associado às mobilizações sociais de proteção do rio Piracicaba, de defesa da natureza, e um avô que sempre gostou muito de biodiversidade, de fauna e de flora, né? Então, se eu sou biólogo hoje, eu devo a essa influência do meu avô, que desde cedo me levava para cima e para baixo, para plantar muda, para observar bicho, né? Para protestar contra a poluição dos rios. Então, a minha infância foi muito significativa em Piracicaba, e mesmo quando eu mudei para São Paulo, as minhas férias eu passava na casa do meu avô. Então, ficava 30 dias, ficava o mês inteiro lá.
curtindo muito isso e aprendendo. Então sempre foi assim uma infância de muita conexão em relação com a natureza, porque a gente viajava, a gente ia para a fazenda, a gente pescava, né? A gente plantava, a gente observava a fauna, estava em contato com os animais, né? E além disso, também foi uma infância de muita relação com a arte e cultura, promovida nesse ponto pelos meus pais, né? Pela minha mãe e pelo meu pai, né? Meu pai é ilustrador, então a gente sempre desenhou em casa e pegava os diferentes equipamentos artísticos e produtos, né? Para fazer pintura, para fazer escultura, para fazer arte, né? Então, é também uma infância ambiental e muito cultural que foi um alicerce para as coisas que eu faço hoje, né? Então, hoje eu articulo pessoas para que elas observem a natureza. Eu articulo pessoas para que elas se mobilizem e isso contribui de alguma maneira pela luta dos seus direitos sociais, né? Eu articulo pessoas para que elas desenhem e ilustrem, né? Então, hoje eu tenho um trabalho associado às artes gráficas, de ilustrar campanhas, de ilustrar temas, de ilustrar cartilhas, né? Sobre esses temas sócio e ambientais, mas ao mesmo tempo tem essa mobilização sociocultural associada à conservação da natureza. O meu avô Nelson, né? Ele era um engenheiro agrônomo. Ele já é falecido, não está aqui entre nós, mas ao mesmo tempo está, né? Porque a gente acaba incorporando a essência das pessoas que cuidaram da gente, que a gente ama, e quando elas partem, elas passam a viver intensamente dentro da gente, né? E eu aprendi muito com ele, né? Então, um aprendizado é esse amor e a necessidade de conexão com a natureza, que eu transfiro hoje para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Guilherme e o Leonardo, né? E esses dois, eles amam desenhar e amam estar na natureza, e amam e conhecem os bichos e as plantas. Então, eu automaticamente já transferi e desenvolvo essa conexão da natureza, que é o grande, acho que, legado que o meu avô me trouxe, né? Essa conexão para depois um despertar e uma curiosidade pela natureza. A juventude também foi uma fase importante, de muitos encontros e reuniões familiares. Eu sempre tive muitos primos, né? E tios que viajavam, levavam a gente, aí a turma inteira, né? Curti também a natureza, então era férias na praia, aí voltava, férias no rancho, né? Andar de cavalo e fazer um monte de coisa. Então foi uma adolescência também muito conectada com essas relações familiares em contato com a natureza, mas ao mesmo tempo, na adolescência, eu fui desenvolvendo o meu senso crítico em relação às transformações do mundo, o olhar da sociedade, como ela se conecta com a natureza, as causas ambientais e sociais, as causas dos povos originários, né? As causas sociais de uma maneira assim geral, né? Não dos povos originários de uma maneira geral, né? Os quilombolas, caiçaras, caboclos, né? E ali foi assim um ingrediente, um condimento para o desenvolvimento assim de um olhar crítico e de um olhar de manifestação do que eu repudiava e do que eu não concordava. Então, na adolescência, eu me correspondia por carta. Teve uma fase que ainda não tinha e-mail, né? Mas mandava cartas para ONGs e entidades socioambientais, falando que, nossa, eu também quero fazer, como é que eu posso ajudar e ser colaborativo, né? Então, foi um momento também de introspecção e de desenvolvimento desse olhar crítico e da minha relação do que eu poderia fazer como cidadão
para a conservação da natureza. As periferias, as quebradas, mudaram completamente a minha forma de ver as coisas e a minha forma de fazer conservação. Porque a gente vem de uma escola do passado em relação à proteção da natureza, preservacionista. Ou seja, a gente tem que isolar a natureza das pessoas, porque senão a gente não vai conseguir proteger a natureza. Isso mudou, essa visão. Hoje sabe-se que as pessoas têm sim que ter contato com a natureza, porque se elas não tiverem, a gente não vai estar fazendo conservação. E a conexão das pessoas é uma base fundamental para que as pessoas entendam e reconheçam a função de se proteger uma área protegida, de uma unidade de conservação, do trabalho que é desenvolvido em relação a isso. Então, essa visão foi muito significante para um olhar diferente que eu tenho hoje, graças a essas experiências vividas na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Então, lá em 2016, eu tive a oportunidade de ser gestor de uma primeira unidade de conservação. E eu tive a oportunidade de ser o gestor do primeiro Parque Natural Municipal criado na cidade, que é o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, localizado na Zona Leste, em Itaquera. E lá foi uma relação assim, eu já vinha desenvolvendo esse olhar não preservacionista, mas de conservação. E o parque está inserido em uma matriz urbana e de ocupação social que é nada mais, nada menos que a região mais populosa da cidade, é a Zona Leste. Então, dos 12 milhões de habitantes que São Paulo tem, 4 milhões estão na Zona Leste. Então era um olhar de dentro da unidade de conservação para fora, um olhar para a comunidade, né? Para fora do gradil já tinha comunidade. E aí a necessidade de compreender que aquilo que a gente estava ali protegendo e eu tendo a oportunidade de gerir, eu só iria conseguir proteger e conservar se eu reconhecesse a comunidade. E através desse reconhecimento tem as questões onde eles estão submetidos, as diferentes vulnerabilidades que a comunidade tem, porque é um olhar estratégico para a gente entender os conflitos existentes entre as pessoas e entre a natureza. Então, a Secretaria do Verde e a Divisão de Unidades de Conservação já tinham um olhar de reconhecimento e muito íntimo em relação às comunidades. Então, eu me apropriei também desse olhar e fui desenvolvendo a minha maneira de fazer a gestão colaborativa, comunicativa, de reconhecimento, de vizinhança. Então, eu não falava entorno. Quem está no meu entorno? Não interessava, porque entorno é uma coisa que a gente distancia, né? Quem que é o entorno? Parece que é uma pessoa que eu não conheço. Não. Quem é o meu vizinho? A Dona Maria é meu vizinho. O seu Zé é meu vizinho, né? A Lucélia é minha vizinha, entendeu? E essa oportunidade fez pela primeira vez de eu desenvolver, através dessa experiência e essa vivência, essa construção de olhar. E lá a gente criou o primeiro conselho gestor de uma unidade de conservação de proteção integral, de um parque natural municipal. Então, eu tive mesmo que dialogar com a comunidade, reconhecer, convencer a eles que fazer parte do conselho era parte de um processo gradativo de conservação e de reconhecimento da presença das pessoas em relação ao parque e do parque em relação às pessoas e à comunidade. E aí eu tive uma segunda oportunidade, uma oportunidade que aí transformou de uma maneira assim ampla, profunda e enraizada, que é ser gestor da primeira unidade de conservação criada na cidade de São Paulo,
que é a Área de Proteção Ambiental, a APA Capivari-Monos, em 2001, né? Então, e o desafio também de ser gestor de um território que representa 1/6 da cidade de São Paulo, que basicamente incorpora e defende e reconhece as diferentes ruralidades desse território, a zona rural da cidade de São Paulo, de uma maneira geral, que coexiste com um território de um povo originário, né? Os Guarani. Então são mais de 10 aldeias indígenas nesse mesmo território, propriedades rurais, comunidades, condomínios, diferentes contextos num espaço que deixa de ser 100% municipal e público de um espaço coletivo. Então, se eu não tivesse passado pelo Fazenda do Carmo e reconhecido a comunidade, eu teria uma certa dificuldade de entender o contexto muito mais amplo e muito mais e com uma diferença de realidade, de realidades, que foi o que eu encontrei dentro da APA Capivari-Monos. Então, aqui eu era em um espaço que basicamente é público, mas muito, a maior parte desse espaço, ele é privado, ele é particular. Então a menor parte é pública, a maior parte é particular e privada. Então, como fazer agora numa unidade de conservação de uso sustentável, em que a gente pode utilizar a natureza de uma maneira direta, diferente lá do parque natural, que o uso era indireto, como fazer com que a natureza seja utilizada, que a natureza seja conservada em uma unidade de conservação de uso sustentável, em que a gente é só mais em um território que tem interesses particulares e privados, mas também tem interesses coletivos. Então, como que a gente trabalha esses interesses coletivos com uma área que tem diferentes interesses? Muitas vezes não muito coletivos e privados, né? E particulares, e pessoais, inclusive. Então, a unidade de conservação, a APA Capivari, já tinha o seu conselho, criado em 2002. Então, é o conselho de unidade de conservação mais antigo da cidade de São Paulo e maior do que o Fazenda do Carmo, e com cadeiras para os agricultores, para os Guarani, para as associações de moradores, sindicatos, poder público, né? E outros segmentos que compõem esse tecido social tão importante que é a região de Parelheiros e a região de Marcilac. Então, as quebradas daqui ajudaram em muito as comunidades, as pessoas, me ajudaram muito a consolidar essa nova visão de conservação que eu tenho hoje. Então, não importa onde eu estou, comunidade é parte da solução para mim. É parte da equipe que pensa a respeito da conservação da natureza. Então, eu não deixo de pensar nas pessoas e não deixo de pensar nas comunidades. Até porque elas estão submetidas às vezes, a diferentes políticas públicas, a ausência de políticas públicas, há uma condição de racismo ambiental, de injustiça climática, que ainda impera, infelizmente, mas que a gente precisa transformar e discutir já, se a gente quer uma convivência e uma coexistência humana, articulada e colaborativa nesses espaços que a gente tem áreas protegidas, mas tem comunidade, tem gente tentando também, através do seu modo de vida, permanecer nesses espaços. Eu conheci Parelheiros antes de ser gestor da APA Capivari. E a primeira vez que eu estive em Parelheiros, eu fui conhecer o Parque Estadual da Serra do Mar, o Núcleo Crucutu, que fica na região de Marcilac, no extremo sul daqui. Ainda uns bons quilômetros, né, da região que a gente está aqui no centro de Parelheiros agora.
E era assim uma relação de que parece que eu tinha viajado e estava fora da cidade de São Paulo. Eu sabia que eu estava dentro, mas era assim uma sensação de que eu estava fora da cidade, fora daquele contexto urbano de barulho, de poluição, de buzina, um contexto social em que a gente não via as pessoas trocando ideia, né, e se cumprimentando no meio da rua, né? Um contexto rural que para mim assim é muito familiar pelo fato de eu ser do interior e ter passado também por esse contexto, né? Então foi uma experiência assim marcante de olhar que como uma cidade pode ser e é ampla em relação aos contextos e às suas diferentes realidades. A gente estava dentro do mesmo município e a gente tinha um contexto e uma velocidade, um modo de vida completamente diferente do modo de vida em todos os seus aspectos, negativos e positivos, que a gente observava em regiões providas de sistemas públicos de saneamento, de saúde, de eletricidade, que a gente não via, infelizmente, aqui, né? De regiões privilegiadas, né? De eu morar num bairro privilegiado e ver esse contrastes que existe aqui, né? Então foi, assim, um impacto geográfico, né? Um impacto ambiental e um impacto social, né? O amor pela natureza, que foi condimentado pelo meu avô, principalmente, foi um amor baseado no olhar, na observação, na história natural das coisas da natureza, nos elementos, nos seres que fazem parte da natureza. E esse foi esse olhar mais extensivo, mais amplo da natureza, começou também com um olhar através dos passarinhos, um olhar através da observação de aves. Então, que é uma atividade que tem alto crescimento no Brasil, já que o Brasil é o segundo maior país em diversidade de aves no mundo, né? É um país que tem uma dimensão continental e variados ecossistemas e biomas que produzem uma riqueza e uma diversidade de espécies com um potencial enorme para a observação e para a contemplação da natureza. Então, a observação de aves, ela nasceu em mim pelo amor e da contemplação e da necessidade de a gente se conectar, da curiosidade da gente aprender sobre as espécies, saber onde que elas estão e quem elas são, e da oportunidade delas serem pontes e elementos multiplicadores e articuladores entre as pessoas e a natureza. Então, eu peço ajuda para um passarinho, né? Então, hoje eu olho para a natureza utilizando os passarinhos como um pretexto e com um olhar mais distante da onde eu quero chegar. Então, o meu olhar, ele não se fecha na quantidade de passarinhos que eu observei fazendo uma trilha ou naquele dia, mas sim o que eu vou fazer com essas espécies, né? E as trocas sociais que eu tive ao fazer e elaborar aquela lista, para que a gente utilize a observação de natureza como uma estratégia de conservação da natureza, como uma estratégia de mobilização e engajamento social para a proteção e conservação da natureza. E a gente está numa cidade, São Paulo é uma cidade que tem mais de 500 espécies de aves, né? Se a gente pegar as aves e pegar as outras espécies da fauna conhecida e colocar nessa mesma lista o que a gente conhece de plantas e de árvores, são mais de 4.000 espécies da fauna e da flora conhecidas numa cidade como essa. E mais de 80% dessas espécies estão localizadas onde?
aqui na região de Parelheiros e de Marcilac, do Grajaú até Marcilac. Então essas espécies estão aqui resistindo nesse contexto, buscando uma necessidade e deixando claro uma necessidade de coexistência entre as pessoas e a fauna e a flora, né? E é bom sempre lembrar os animais importantes e que funcionam como espécies guarda-chuvas para a conservação da natureza, né? Então, que a gente tem aqui no território, que a gente tem aqui ainda na cidade. A gente tem o maior mamífero terrestre do Brasil, que é a anta, a jardineira da floresta, né? A gente tem o terceiro maior felino silvestre do mundo, a onça pintada no nosso território. Além da onça parda, que é o símbolo da cidade de São Paulo, a gente tem o maior primata das Américas, que é o muriqui, vivendo ainda na cidade de São Paulo, além das mais de 500 espécies de aves. Então, todos esses animais e plantas e outros atributos da natureza são trampolins e espécies que a gente pode e deve utilizar como pontes e como espécies articuladoras para promover a conservação. Então, hoje é indissociável para mim, estando no centro da cidade, na Praça da Sé, ou fazendo uma trilha no Parque Natural Municipal Itaim, não me relacionar com essa observação, né? De um olhar mais distante, daquele sonho coletivo que eu desejo pra gente, sabe? A gente tem uma necessidade, não importa onde a gente more, viva e conviva, de sempre promover, de uma maneira direta ou indireta, a natureza dentro dos nossos contextos. A gente está agora aqui na região de Parelheiros, o último distrito da cidade de São Paulo, ou o primeiro, se a gente estiver subindo da Serra do Mar, a gente vai encontrar Parelheiros primeiro, e sem desmerecer Marcilac, né? Então, Marcilac e Parelheiros, né? Os últimos distritos da cidade de São Paulo, que também são os distritos onde a gente tem a maior parte dos remanescentes de Mata Atlântica que ainda restam na cidade de São Paulo, dentro do bioma de Mata Atlântica, que presta serviços ecossistêmicos diariamente, a cada segundo, para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana da cidade de São Paulo, né? Tendo floresta, a gente tem água, a gente tem alimentos, a gente tem solo, a gente tem qualidade de ar, a gente tem aspectos bióticos e abióticos e culturais e sociais associados a isso. Graças à criação também de unidades de conservação como a APA Capivarimonos, a APA Bororé Colônia e depois os parques naturais municipais. Então, é uma colcha de retalhos que coexiste dentro do mesmo espaço. Então, a gestão das unidades de conservação aprenderam muito com o reconhecimento das comunidades que já existiram e existem num território como esse. E eu acredito que essas comunidades também sobre a presença dessas unidades de conservação. A mensagem que eu deixo é que a gente continue defendendo, dessa maneira coletiva e colaborativa, esses espaços e esses territórios. Porque para fazer com que eles continuem existindo, isso só vai acontecer da maneira com que a gente tem hoje, se a gente usar, se apropriar e utilizar, e bem utilizar, essas unidades de conservação, esses recursos da natureza, né? E também a função social e ambiental
que é feita por diferentes entidades e coletivos e associações, não única e exclusivamente os trabalhos feitos pelo poder público, né? Seja o Estado, o município, né? Ou a União. Porque essas três esferas de governo sozinhas não teriam feito o que a gente tem hoje na região de Parelheiros, né? Com tantas soluções e iniciativas que dão exemplo para o território, para a cidade e para o mundo de como é conviver dentro de uma cidade que tem muitos conflitos, mas ao mesmo tempo tem floresta em pé e tem um potencial gigantesco para que essa floresta continue em pé e continue proporcionando vida, qualidade de vida para as pessoas e para a biodiversidade de uma maneira geral. O Raul Seixas tem uma música e uma frase: sonho que se sonha junto vira realidade, é realidade. Então, primeiro um sonho assim coletivo, da gente promover cada vez mais uma cidade mais humana, mais justa, mais uma cidade que reconhece a presença das pessoas, que reconhece seus espaços verdes, as suas áreas protegidas, as suas unidades de conservação, o seu povo, né? Uma cidade mais humana, uma cidade ambientalmente mais amiga, em que a gente possa coexistir, ter uma vida colaborativa, com mais justiça social, com mais justiça ambiental, com justiça climática. Então, é o sonho de transformar uma cidade que ainda está distante disso, mas que tem realidades em que a gente possa utilizar como exemplo para amplificar para outros lados de regiões da cidade que a gente não tem. Então, esse seria o meu sonho de coletivo, do sonhar junto para a gente ter uma realidade de uma cidade, né? E isso envolve, naturalmente, a mobilização social, a vida comunitária, os processos participativos. A gente só vai conseguir isso através dessa maneira coletiva e colaborativa de construir para que esse sonho vire realidade. Um sonho pessoal é morar no mato, né? Produzir o meu próprio alimento, estar mais em contato com a natureza, disponibilizar essa oportunidade para os meus filhos de conviverem também mais diretamente com a natureza, né? De estar mais próximo da natureza, porque a conexão com a natureza, o que a gente está fazendo aqui hoje agora é receber gratuitamente um banho de natureza, e o nosso corpo está sendo atravessado por tantos efeitos e funções e odores e aromas, né? E relações com a natureza, que isso beneficia muito a nossa saúde, o nosso bem-estar físico, né? Então, ter um espaço para que eu esteja mais em contato com a natureza, que eu possa promover as minhas atividades internas dentro desse pedaço, e também, naturalmente, que coletivas, associando esse modo de vida que eu aprendi em São Paulo, basicamente, nas regiões periféricas, com tanta dificuldade, né? Reproduzindo um modo de vida que eu acho que é um modo de vida que a gente tem que buscar mesmo, né?